Há 1 ano e meio atrás, quase, eu tava me jogando de cabeça em um projeto que, de longe, não era o melhor, não era o mais lucrativo, não era o mais escalável, não era o negócio do momento, mas ainda assim era algo. Eu pelo menos estava fazendo algo, eu não estava apenas pensando no que eu ia fazer, eu estava agindo. Eu sempre senti no fundo do meu coração que eu deveria empreender. Desde quando eu era criança, quando eu gostava de miniaturas de caminhão, eu não queria ser o caminhoneiro, eu queria ser o dono da frota. Quando eu era menor ainda e eu gostava de cozinhar, eu não queria ser apenas um cozinheiro, eu queria ser o chefe de cozinha. E um dos sonhos que eu sempre tive quando eu era criança, a minha vida toda eu tive, só que eu sempre fiquei com medo. E muitas vezes eu não fiquei com medo, mas depois da adolescência começou a me dar medo de empreender na internet. E principalmente com o YouTube. O YouTube sempre esteve presente na minha vida e sempre a comunicação esteve comigo e eu sempre quis ser um YouTuber. Eu já fui YouTuber, já tive um canal que teve relativamente um sucesso bacana. Ser YouTuber também era um dos meus sonhos. Eu sempre tive essa vontade de empreender, sabe? De colocar algo que era meu para as pessoas verem, para as pessoas consumirem, para as pessoas comprarem. E na adolescência isso se amplificou ainda mais. No ensino médio, vários dos meus amigos começaram a entrar no mercado de trabalho. E eu também entrei no mercado de trabalho. Eu trabalhava com a minha família, eu trabalhava com a minha mãe numa sorveteria, mas eu não estava satisfeito com apenas aquilo. Eu queria ter algo meu, de verdade, algo que tivesse construído do zero ou com ajuda, enfim. Eu pensei para mim mesmo, eu sou um empreendedor, mas como que eu sou empreendedor sendo que eu não tenho empresa alguma? Então foi aí que eu decidi me jogar de cabeça. Eu não fui nos negócios que eram a modinha do momento, que eram iGaming, PLR, dropshipping, e-commerce, etc. Fui na mais improvável, mas a que era mais palpável pra mim no momento. E naquela época eu não tava acreditando muito na internet, e tava muito sucateada com diversos gurus, etc. Mas agora, depois de um tempo estudando mais, eu aprendi que existem pessoas boas e tem como a gente ganhar dinheiro pela internet sem ser um pilantra. Qual que foi o negócio que eu decidi? Produtos personalizados. Passou pela sua cabeça um dia empreender com produtos personalizados? Na minha também não passava. Mas um dia eu vi um vídeo e eu senti algo bom daquele negócio, que seria legal para eu iniciar, para ser o meu primeiro teste, para eu juntar um bom caixa, né? Pensei, cara, é um bom negócio para ser o primeiro. É um negócio mais manual, não exige tanto estudo assim quanto trabalhar com a internet exige. E quando eu pensei em empreender com brindes personalizados, que é algo que não passa na cabeça de um jovem de 17 anos, na cabeça de qual jovem que passa isso? Desde que eu decidi, não, eu acho que eu vou fazer isso aqui, eu não tinha certeza. Eu passei algumas semanas pensando ainda se valia a pena mesmo, se não era melhor eu empreender com outra coisa. E até que no dia 6 de junho, 6/6 de 2024, eu levantei de manhã, antes de ir pra escola, se eu não me engano, e eu pensei, agora chega. É o dia que eu vou começar a minha nova empresa, minha primeira empresa. E eu acordei e eu já tinha deixado tudo no carrinho, eu já tinha orçado tudo quanto que ia dar. Eu fui lá e comprei tudo. Fechei os olhos, larguei o celular e fui pra escola. Na escola eu até tava meio nervoso, cara. Eu não sou uma pessoa de sentir pressão, assim, de ficar nervoso com facilidade. Mas eu realmente fiquei nervoso. E de tarde, quando eu tava trabalhando na sorveteria da minha mãe, como era um período de inverno ainda, né? O movimento era mais fraco. Então eu tinha uma liberdade ali para poder estudar, para eu poder empreender. De tarde ali eu criei o logotipo, criei um Instagram e postei. A hora que eu postar vai encher de cliente. E não foi assim, na verdade. O primeiro post, vários de conhecidos meus, amigos, compartilharam, eu fiquei muito feliz, já deu um bom engajamento para minha empresa, mas eu tava nervoso, cara. Aquele dia quase não consegui dormir de tanta ansiedade que eu sentia. Esse frio na barriga, esse medo. Desde o dia 6/6 de 2024 já passou muito tempo. 1 ano e meio que eu fiquei com a minha empresa, eu aprendi sobre copyright, eu aprendi sobre branding, eu aprendi sobre criação de conteúdo, eu perdi o medo de ficar na frente das câmeras assim, Instagram, enfim. Eu postei muita coisa com a minha cara e até agora eu vou começar a postar no meu próprio perfil pessoal, que eu ainda tô com um pouco de medo, não vou ser um mentiroso com vocês. Eu vou começar a postar coisa no meu perfil pessoal. Eu tô com um pouco de medo, mas sinceramente, desde que eu fundei essa empresa, eu tenho certeza que há 1 ano e meio atrás, se eu ficasse um ano e meio inteiro estudando sobre brand e copyright, eu não ia ter aprendido tanto quanto eu aprendi no campo de batalha.
Então eu aprendi sobre branding, copywriting, criação de conteúdo, design, negociação principalmente. No meu primeiro mês eu fiz meus primeiros 4 dígitos faturados, foram R$ 1.200 mais ou menos. Depois de uns 2, 3 meses eu consegui comprar uma outra máquina, uma máquina de uma prensa plana que fazia camisetas. E eu fui tocando a minha empresa. Passaram meses, eu faturei meus primeiros 4 dígitos, meus primeiros R$ 3.000, depois meus primeiros R$ 5.000 e foi escalando assim. Eu não investia em tráfego pago, enfim. Eu só fazia o Reels orgânico, postava stories, né? Enfim, era só essa parte assim. E eu já conseguia um bom público, boas vendas, fazia sorteios também. Os meus primeiros R$ 10.000, meus primeiros 5 dígitos em uma feira aqui da cidade. E foi assim incrível. Foi pauleiro o evento, foi 5 dias que eu ficava 18, 20 horas acordado. Claro, teve algumas coisas que eu fiquei no prejuízo no decorrer do tempo. No Dia dos Namorados eu investi mais ou menos uns R$ 2.000, que foi um pouco antes dessa feira. Eu acabei perdendo, né? Eu vendi no Dia dos Namorados, foi coisa de R$ 600, 800, prejuízo, sem prejuízo. Só que logo depois, graças a Deus, teve essa feira e foi muito bom o movimento. E depois de tudo isso que eu passei, eu também consegui comprar um MacBook. Cara, um sonho que eu sempre tive, ter um computador bom que eu pudesse levar para qualquer lado. Claro, quando eu era criança eu queria ter um computador gamer, mas enfim, depois de adulto eu queria ter um computador para trabalhar. Eu aprendi maneira de fazer prospecção, venda direta, conversando, negociando com as pessoas. Mas eu já sabia que desde o início isso era para ser um aprendizado, um teste. Mas com o tempo eu comecei a ficar pegado demais nesse negócio. Foi algo que eu encontrei, uma saída ali para eu poder começar a empreender, faturar o meu próprio dinheiro, e acabou que eu fui me apegando emocionalmente. Eu não tinha mais aquela vontade, aquilo eu não via mais propósito, e acabou que eu fui deixando, fui diminuindo a postagem de conteúdos, os stories. As vendas não diminuíram, mas as vendas eram, vamos dizer, esporádicas. Quando eu vendia muito. Aí nos últimos meses eu tava faturando entre R$ 2.000, R$ 3.000. Eu até tentei dar um gás assim na minha empresa no final do ano. Eu passei por alguns problemas pessoais que assim me chatearam muito e acabou afetando os meus negócios, a minha saúde e tudo, enfim. Apesar daquele tempo que eu passei literalmente procrastinando, não tinha vontade de fazer nada, o problema não era o mercado, o problema era eu. O problema é que eu não queria mais aquele negócio. Fiquei mais ou menos 1 a 2 meses fazendo prospecção direta, né? Que eu fiquei focado mesmo. Foram 1 ou 2 semanas que eu fiquei todos os dias fazendo ligação, mandando mensagem, mas eu não consegui fechar contrato. Enfim, foi uma boa experiência. Eu tive também no decorrer desse tempo muitas ideias de negócios que estão mais alinhadas com o Vitor que eu sou hoje. E essa minha empresa que eu ficava apegado, ficava me deixando preso mesmo, porque eu não via mais sentido, eu não gostava mais daquilo. Há 1 semana atrás, hoje é dia 5 de janeiro, o dia que eu estou gravando esse vídeo, eu decidi de uma vez por todas. Hoje é o fim e 2026 eu vou começar com outro negócio e eu vou fazer o que eu realmente quero e não o que eu tô apegado emocionalmente. E não era por um problema financeiro, não era por algum outro problema, problema com o mercado, enfim. Não era. O problema era eu mesmo que não queria mais aquele negócio. Agora eu tô criando conteúdo, que eu vejo muito propósito, tô criando uma nova empresa, porque eu vejo muito propósito em empreender, seja com e-commerce ou vendendo educação, essa história de vender. Eu sou um vendedor, eu sou um ótimo vendedor também, modéstia à parte, é claro. Esse canal, o meu maior propósito é documentar toda a minha jornada. A partir de hoje, eu vou documentar todas as minhas semanas. Enfim, isso aqui vai ficar registrado para sempre, né? Até enquanto o YouTube ficar aí, senão eu vou postar, eu vou deixar num pendrive. Alguém vai ver no futuro e vai agradecer, porque vendo essa jornada é a mesma coisa como se a gente estivesse vendo biografia. E se você tá passando por uma situação parecida, que você não vê mais propósito naquilo que você tá, seja numa empresa, um relacionamento ou um emprego, eu quero que você faça essas 4 perguntas que eu separei aqui, que é um método que eu utilizo bastante. Eu perguntar para mim mesmo o que eu realmente quero. Essas perguntas, elas são bem filosóficas, vamos dizer, que é para sua cabeça realmente pensar o que você realmente quer. Mas não faz isso com pressa. Não
Pode anotar agora e começar, mas separa um tempo para anotar essas questões. Vai deixando ao decorrer da semana. Faça longas caminhadas, vai correr, fica um tempo sem celular, sentado, tomando chimarrão, tomando um café. Fique um tempo sozinho consigo mesmo, sem nada de fone de ouvido, sem distrações. Fica um tempo pensando, apenas um caderno e uma caneta, e fique pensando profundamente sobre essas perguntas. Eu te garanto que a sua própria cabeça vai te dar as respostas. Às vezes só vai vir um flash do nada assim e você vai pensar, nossa, é verdade, é isso mesmo. Depois de você responder essas perguntas, você já vai ter uma conclusão própria. Se você se colocou em uma situação que agora tu não tá gostando, não vê mais propósito, cara, não se culpa por isso. Em uma empresa, aprendeu no decorrer do tempo sobre copy, aprendeu sobre brand, aprendeu sobre design, aprendeu sobre marketing. Em um relacionamento, você aprendeu a ter mais paciência, ou aprendeu como não ser como o seu parceiro, a sua parceira. Em um emprego, você aprendeu a falar melhor, aprendeu a não ser como seu chefe chato, ou a ser como o chefe que você admira. Então, nenhuma das nossas experiências são tempo jogado fora, apenas etapas da nossa vida que a gente tem que passar. Porque Deus não coloca nada no nosso caminho que a gente não aguente ou que não vá servir de alguma coisa boa para nós. A gente sempre pode tirar algo de bom. O único tempo que realmente é perdido que a gente tem no nosso dia a dia é com o celular. Rolando, scrollando, cada vez mais por horas e horas, assistindo YouTube em excesso, mesmo que seja de desenvolvimento pessoal, às vezes é só aquele conteúdo e tu tá ficando obeso mentalmente. Perda de tempo é tu ficar fumando um cigarro, scrollando no TikTok, ficar reclamando da vida da pornografia, né? Cigarro, bebida, essas coisas. Então faça essas perguntas no decorrer da semana e tire a conclusão por si mesmo. Eu garanto que você vai me agradecer. E depois você volta aqui nesse vídeo e comenta aí o que você achou, que muitas das vezes a gente até sabe o que a gente precisa fazer, mas alguém precisa dizer isso pra nós. Eu agradeço a todos que chegaram ao final desse vídeo, curte, comenta e compartilha, e até a próxima. E nem me apresentei, meu nome é Vitor Regert, eu tenho 18 anos. Esse canal vai tratar da minha vida inteira, dos meus desafios, das minhas decisões. Claro, eu sempre vou tentar trazer o máximo de ensinamento pra vocês. Gratidão a todos que chegaram ao final desse vídeo. E até a próxima!